Sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Os homens acreditam que sabem o que excita uma mulher. Acreditam que com alguns movimentos na cama ou repetindo o que viram em filmes adultos já têm o controle. Mas a verdade, e aqui vem o que poucos se atrevem a dizer, é que a maioria dos homens não tem a menor ideia de como funciona a mente feminina no sexo. E por isso, mesmo que ela sorria, mesmo que diga sim, foi bom, por dentro está insatisfeita. O mais brutal de tudo é que ela sabe disso e comenta com as amigas, mas jamais dirá na sua cara. Apenas os homens que se dedicaram a estudar o corpo feminino e a psicologia por trás do prazer entendem o que realmente enlouquece uma mulher. Não se trata de posição ou de resistência. Trata-se de saber exatamente o que a mente dela precisa para se render ao prazer e o que o corpo dela precisa para chegar ao orgasmo de verdade. E acredite, a maioria dos homens jamais consegue isso. Aqui está a realidade crua que observo há décadas no meu consultório. Uma mulher não chega ao orgasmo por acidente. O prazer dela não funciona como o masculino, que responde a um estímulo direto e rápido. O orgasmo feminino é muito mais complexo. Ele mistura emoção, confiança, entrega e, sobretudo, uma estimulação estratégica. Se você não entende isso, pode durar horas na cama e ainda assim falhar. Homens sem experiência acreditam que é questão de tamanho ou resistência. Erro. A experiência real, tanto a vivida quanto a que observo clinicamente, ensina outra coisa. Uma mulher precisa de conexão mental primeiro e depois de uma estimulação física precisa. Quando ambas se combinam, seu corpo explode. Quando não, ela simplesmente finge e você não percebe. Quer a verdade? A maioria das mulheres já fingiu um orgasmo mais de uma vez na vida. Se você acredita que com todas as suas ex-parceiras sempre as levou ao clímax, lamento dizer que provavelmente foi enganado. Elas fizeram isso para não ferir seu ego, porque era mais fácil terminar logo, ou porque sabiam que você nunca perceberia. Isso é o que diferencia um homem comum de um homem com experiência. O experiente sabe ler cada reação, cada gesto, cada micromovimento do corpo feminino, sabe quando ela está perto e sabe exatamente o que fazer para levá-la até o fim. Aqui é onde a mente masculina falha com mais frequência. Nos concentramos demais em dar prazer de forma mecânica, um movimento repetido, sem atenção, sem escutar o corpo dela. Mas a experiência ensina que não se trata de quantidade, e sim de qualidade. Um movimento bem feito, no ângulo correto, com a pressão exata, pode ser mais poderoso do que 20 minutos de simples fricção. Há algo mais que poucos homens compreendem. As posições sexuais são fundamentais. A psicologia importa, o jogo preliminar importa, mas se você não domina certas posições que estimulam as zonas corretas do corpo dela, nunca conseguirá que ela chegue a um orgasmo intenso. O orgasmo feminino depende muito de como são estimulados o ponto G, o clitóris e a combinação dos dois. E nem todas as posições permitem acessar essas zonas de forma eficaz. Por isso, os homens com experiência sabem quais posições multiplicam o prazer de uma mulher. Aquelas que a fazem perder o controle em questão de segundos. Não é questão de sorte, é questão de conhecimento. E esse conhecimento transforma um homem em um amante inesquecível, em alguém que ela não consegue comparar com nenhum outro. Neste vídeo, vou revelar 3 posições sexuais específicas. Não são as típicas e entediantes, não são as que ela espera. São posições desenhadas para levá-la ao clímax de forma rápida e intensa, porque ativam suas zonas mais sensíveis e, ao mesmo tempo, a colocam em um estado mental de entrega completa. Quando você dominar essas posições, deixará de ser um homem comum na vida sexual dela. Você se tornará aquele homem que ela não esquece, que ela volta a buscar
e do qual fala com as amigas em voz baixa. Vamos lá. 1. A posição que nenhum homem usa, mas todas desejam. Aqui está a verdade que poucos se atrevem a dizer. A maioria dos homens acredita que o missionário ou o cachorrinho são suficientes, são confortáveis, são o que todos conhecem, mas também são o que todas as mulheres esperam. E aí está o problema. Uma mulher não se excita com o previsível, ela se excita com o inesperado. Se você repete o que qualquer outro faz, na mente dela você é mais um, nada especial. Em minha prática clínica, observo algo consistente. A mente feminina precisa de surpresa e novidade, porque a excitação dela não depende apenas do corpo, depende do que acontece na cabeça dela. Se você a coloca em uma posição em que ela nunca esteve com outro homem, já ganhou metade da batalha. Nesse momento ela pensa: esse homem sabe algo que os outros não sabem. E isso a acende mais do que qualquer palavra bonita. A posição de que ninguém fala, mas que pode fazê-la perder o controle, é uma variação do clássico cachorrinho, elevada a outro nível. Ela apoiada de bruços, com a pelve ligeiramente elevada por um travesseiro ou almofada. Por que é tão poderosa? Porque muda completamente o ângulo de penetração. Você não entra reto como no cachorrinho normal. Acessa um ângulo mais baixo que golpeia diretamente o ponto G a cada movimento. Quando o ponto G é estimulado de forma constante, ela não apenas sente prazer, sente uma pressão interna que a leva a um orgasmo mais intenso, mais profundo e muitas vezes múltiplo. A maioria dos homens não usa essa posição porque acredita que é a mesma coisa de sempre. Mas aí está o erro. O simples ato de colocar um travesseiro sob o quadril dela muda tudo. O que parecia comum se transforma em uma experiência que a faz gemer de forma diferente, mais visceral, mais descontrolada. O que separa o homem com experiência do novato é a forma como ele conduz essa posição. O novato se move rápido, sem controle, buscando acabar logo. O experiente sabe que aqui a chave é a intensidade medida. Comece devagar, com movimentos profundos e controlados. Escute a respiração dela, os movimentos do quadril dela e ajuste o ritmo conforme ela responde. Há algo mais que torna essa posição única. Ela raramente a pede porque não sabe o quanto é poderosa. Muitas mulheres jamais a vivenciaram porque os homens não a sugerem. Quando você a guia para ali, não apenas oferece prazer físico, abre a porta para um tipo de experiência sexual que ela nunca imaginou ter. Isso a coloca em outra categoria. Você deixa de ser o homem que repete o que viu e se torna o homem que sabe o que faz. Tem um detalhe extra que poucos entendem. Quando ela está nessa posição com o quadril elevado, o clitóris fica mais acessível por trás. Se no meio do movimento você usar a mão para estimulá-lo suavemente, o que provoca é uma combinação explosiva: penetração direta no ponto G, mais estimulação clitoriana simultânea. Para muitas mulheres, isso não é apenas prazer, é literalmente a fórmula de um orgasmo garantido. Enquanto todos os outros homens se conformaram com o cachorrinho comum, você foi aquele que mudou o ângulo, que entendeu a lógica por trás do corpo feminino, que provocou um orgasmo que ela não sabia que podia ter. Você acha que ela vai esquecer isso? Não, isso fica gravado na memória dela. E da próxima vez que ela pensar em sexo, vai pensar em você. O que é importante compreender é que essa posição não exige nada estranho ou complicado. É simples, é natural, mas é o segredo dos homens com experiência. Eles sabem que não se trata de inventar algo bizarro, e sim de conhecer os pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Enquanto outros continuam acreditando que sexo é questão de resistência ou tamanho, você demonstra que o verdadeiro poder está na técnica, no conhecimento e na coragem de fazer o que os outros não fazem. Grave isso. A posição mais poderosa não é a mais complicada, é a que poucos homens usam. E quando você a domina, deixa de ser mais um amante para se tornar o amante inesquecível. 2. O ângulo secreto que ativa o ponto G dela na hora. Aqui está a verdade que ninguém te conta. A maioria dos homens nunca chega ao ponto G de uma mulher.
Não porque não tente, mas porque não sabe como. Acreditam que se trata de entrar e sair rapidamente, como nos filmes, e esperam que por milagre ela exploda de prazer. Mas o ponto G é delicado, preciso e precisa de um ângulo exato para despertar de verdade. O irônico é que o ponto G existe. Muitas mulheres o sentem, mas poucos homens conseguem estimulá-lo bem. O resultado é que elas ficam com a ideia de que o sexo foi bom, mas não incrível. E se alguma vez tiveram a sorte de estar com um homem experiente que soube tocar esse ponto, não voltam a ver os outros da mesma forma. O ângulo secreto não é reto, não é de frente como no missionário típico, nem de trás como no cachorrinho clássico. O ângulo real que ativa o ponto G é curvo e voltado para cima. Isso significa que a penetração precisa ocorrer de forma que roce a parede frontal da vagina, onde está o ponto G, e que faça isso de maneira constante. Como conseguir esse ângulo? Aqui entra a posição que a maioria dos homens ignora, ela em cima, mas inclinada para a frente. Não na postura típica em que ela se senta ereta sobre você. Em vez disso, ela deve inclinar o tronco em direção ao seu peito, quase se deitando sobre você, enquanto você controla o ângulo por baixo. Essa ligeira inclinação muda completamente a penetração. Ela deixa de ser vertical e se torna diagonal. E essa mudança faz com que a pressão se concentre diretamente na zona do ponto G. O que acontece depois é o que diferencia um amante comum de um homem com experiência. Nessa posição, ela não apenas controla o ritmo, cada movimento faz com que o ponto G seja estimulado com mais intensidade. Se você a acompanha com as mãos nas costas dela, guiando-a suavemente, a sensação se multiplica. Ela não entende porque se sente diferente, mas você sabe, é o ângulo que muda tudo. Aqui está o que mais surpreende. A maioria dos homens evita essa posição porque acredita que ela faz todo o trabalho. Estão enganados. O homem experiente sabe que ali ele tem mais controle. Não é necessário se mover bruscamente. Basta levantar levemente o quadril, ajustar a direção e manter a pressão constante. Assim, ela passa de sentir um simples prazer a sentir uma estimulação profunda, localizada e tão intensa que pode levá-la ao orgasmo sem sequer precisar tocar o clitóris. Mas há ainda mais. Se nessa posição, enquanto ela está inclinada sobre você, você decide estimular o clitóris com a mão ou com a pressão do seu abdômen, o resultado é devastador. Ponto G mais clitóris ao mesmo tempo. Essa combinação é, para a maioria das mulheres, a fórmula do orgasmo mais rápido e poderoso que podem experimentar. Imagine a cena, ela ofegante, acima de você, sem conseguir controlar o ritmo, porque a sensação é forte demais. Você, calmo, seguro, sabendo exatamente o que faz. E o melhor, ela jamais esquece, porque esse tipo de orgasmo não teve com outros. Na mente dela, fica gravado que com você foi diferente, que com você ela descobriu algo novo. O erro dos homens comuns é acreditar que o importante é durar mais. O importante é entrar no ângulo correto. Você pode durar meia hora em um ângulo que não toca nada e ela não chegará ao orgasmo, mas se encontrar o ângulo preciso, poucos minutos bastam para que ela perca o controle, e é isso que a deixa viciada. Não o tempo, a intensidade certa. Muitos homens pensam que o ponto G é um mito porque nunca o encontraram. A verdade é que não é mito, é simplesmente um tesouro mal explorado. O homem com experiência não deixa esse segredo ao acaso. Sabe que existem posições específicas que facilitam o acesso a ele, e a posição dela em cima, inclinada para a frente, é uma das mais eficazes. Na próxima vez que você estiver na cama, não repita o que todos fazem. Assuma o controle de forma sutil, guia para essa posição, mova-se com calma, sinta como o corpo dela reage, porque há algo que você precisa entender profundamente. O corpo de uma mulher fala. Quando você está no ângulo correto, ela não consegue fingir. Os movimentos, os gemidos, as contrações, tudo delata. E quando você chegar lá,
saberá que ativou um prazer que outros nunca conseguiram dar a ela. Esse é o segredo do ângulo que ativa o ponto G. E não é apenas sexo, é poder, é conexão, é a diferença entre ser esquecido e ser inesquecível. 3. A postura que a deixa viciada em você e que ela nunca vai confessar. Há algo que os homens não conseguem compreender por completo. Uma mulher jamais te diz exatamente qual posição a enlouquece mais. Não te diz porque não quer parecer experiente demais, não quer ser julgada, não quer que você pense que ela fez muito na cama, e muitas vezes não te diz porque nem ela mesma entende completamente o que acontece com ela nessa postura. O que ela sabe é que quando a vive, seu corpo não responde da mesma forma. Ela treme, geme diferente, sente que com você o sexo tem um nível completamente diferente. Isso significa que, como homem, sua missão não é esperar que ela explique, é aprender a ler o que o corpo dela está comunicando. Porque uma mulher pode calar com palavras, mas nunca com reações. A respiração, o olhar, a forma como crava as unhas ou se agarra a você. Tudo isso é uma linguagem silenciosa que revela muito mais do que qualquer confissão. O mais fascinante, e o que observo com clareza em minha prática clínica, é que a postura que a deixa viciada não tem a ver com conforto, mas com intensidade emocional e física ao mesmo tempo. Para ela, não se trata apenas de prazer corporal. Trata-se de como essa posição a faz sentir mentalmente. Se nessa postura ela se sente vulnerável e ao mesmo tempo desejada, se sente que você assume o controle sem perder a conexão, é aí que a mente dela se prende a você. Muitos homens acreditam que sexo é apenas físico, penetrar, mover-se e acabar. Esse é o erro que os condena a ser mais um na lista. O homem com experiência sabe que o que faz ela voltar uma e outra vez não é o ato mecânico. É o que você desperta na cabeça dela enquanto a leva ao limite. Essa mistura de poder, confiança e entrega absoluta que surge em uma postura onde ela não tem escapatória nem distrações. O que surpreende é que a maioria dos homens acredita que precisa fazer coisas extravagantes para ser memorável na cama. Não. A verdade é que o simples, quando feito com intenção e conhecimento, é o que gera mais impacto. Essa postura que a deixa viciada não precisa ser estranha nem complicada. O importante é o que ela simboliza, que com você ela se sente levada a um estado que não consegue alcançar sozinha, que com você não há rotina nem tédio, que em cada encontro há um momento que a quebra e a reconstrói. E aqui há algo que todo homem precisa gravar profundamente. Uma mulher pode ter sexo com muitos, mas vício com muito poucos. A diferença não está na quantidade de vezes que você o faz, está na qualidade emocional do que você oferece a ela. A postura que a deixa viciada não é apenas prazer físico, é uma memória marcada no subconsciente dela. É aquele momento em que ela perde o controle e não entende por que com você foi diferente. Essa memória permanece. E por isso, mesmo que ela tente seguir em frente, mesmo que tente te esquecer, algo dentro dela a faz te comparar com todos os outros. E nessa comparação, os outros homens sempre saem perdendo. Por quê? Porque nenhum a fez sentir dessa forma, nenhum a levou ao limite mental e físico ao mesmo tempo e com a mesma profundidade. Pense nisso. Por que algumas mulheres continuam buscando um ex mesmo depois de um término difícil? A razão nem sempre é o amor. Muitas vezes é o vício no sexo que tinham com ele. Foi nesse vínculo que descobriram essa postura, essa intensidade, esse estado em que não eram capazes de se controlar. E quando alguém desperta isso, não se esquece. A realidade incômoda é esta: sexo comum entedia. Sexo comum se esquece. Mas o sexo que mistura controle, surpresa e entrega absoluta se torna vício. E se você sabe como levá-la a esse estado, não importa quantos homens passem pela vida dela, ela sempre carregará uma marca sua na memória. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem com experiência. O comum se contenta com o fato de que ela não reclama. O experiente busca que ela não consiga esquecer.
Um busca satisfação rápida, o outro deixa cicatrizes de prazer na mente dela, e são essas cicatrizes que a deixam viciada. O que ela nunca vai te dizer é que essa postura a faz sentir vulnerável demais, exposta demais, e é exatamente por isso que a aprecia como nenhuma outra. Nunca vai confessar, porque seria admitir que com você perdeu o controle total, e isso é algo que uma mulher raramente aceita em voz alta. Mas em silêncio, na forma como volta a você, na forma como pensa em você, quando você não está, ela demonstra. Então lembre-se, a postura que a deixa viciada não vai sair da boca dela. Você vai descobri-la no corpo dela, nas reações dela, na forma como ela não consegue soltar o que viveu com você. Essa é a marca do homem com experiência. Essa é a impressão que nunca desaparece. Agora vou dizer o que muitos não se atrevem a falar em voz alta. A maioria dos homens nunca fará uma mulher chegar a um orgasmo real. Não porque as mulheres não queiram, mas porque os homens não sabem. Acreditam que tentaram de tudo, mas o que fizeram foi repetir o que viram, o que ouviram, o que um amigo contou. A verdade é que muito poucos homens entendem como funciona de verdade a mente feminina na cama. E vou dizer algo ainda mais difícil. A maior parte das mulheres já fingiu com você alguma vez. Mesmo que você não queira acreditar, talvez tenha feito para proteger seu ego, talvez porque queria que tudo terminasse logo, ou talvez porque sabia que você jamais descobriria. Essa é a realidade crua. E se isso dói, se isso incomoda, é porque no fundo você sabe que é verdade. Por isso, este vídeo não se tratava apenas de posições sexuais. Tratava-se de abrir seus olhos para uma verdade que separa os homens comuns dos homens inesquecíveis. Porque enquanto os primeiros se contentam com a ideia de que cumpriram seu papel, os segundos se preocupam em deixar uma marca tão profunda que nenhuma mulher consegue apagá-los da memória. E sim, isso inclui dominar essas posições que, quando usadas com intenção real, não apenas oferecem prazer, criam vício. Quero te deixar com uma afirmação que pode parecer dura, mas que é completamente verdadeira. Se uma mulher não volta a te buscar depois de ter dormido com você, não foi pelo amor, nem pela química, nem pelo destino. Foi porque na cama você não deu a ela nada que outro não pudesse dar. Essa frase incomoda, não é? Mas também motiva, porque significa que você tem o poder de decidir em qual categoria fica. Vai ser mais um na lista dela? Ou vai ser aquele de quem ela se lembra em silêncio, com quem ela compara todos os outros, que desperta algo que ela não consegue controlar? Agora quero me conectar com você de verdade. Quero que este canal não seja apenas um lugar onde você ouve conselhos. Quero que seja um espaço onde homens compartilham suas experiências, suas dúvidas, suas vitórias e também seus erros. Conta nos comentários. Qual foi sua experiência com essas verdades? Você já descobriu que ela estava fingindo? Já sentiu que com alguma mulher atingiu um nível diferente, uma conexão em uma postura que a deixou fora de si? Escreva abaixo. Vou estar lendo e respondendo. Não faço isso apenas por interação. Faço porque quero que haja uma conversa real entre nós. Porque enquanto outros canais jogam informação sem mais, aqui o que quero é construir uma comunidade de homens que deixem de ser ingênuos e comecem a ser homens de verdade, na cama e na vida. No fim, tudo se resume a uma coisa. Ou você aprende o que nenhuma mulher vai te ensinar, ou fica condenado a ser uma memória apagada no passado dela. A decisão é sua. Se você chegou até aqui, já tem algo que a maioria nunca terá: conhecimento. Agora falta a outra parte: aplicar. E quando o fizer, vai descobrir que tudo o que compartilhei hoje não era teoria, era prática pura. Te prometo que ela não vai esquecer. Então comente sua experiência abaixo. Quero ler, quero responder e quero que construamos esse espaço juntos. Porque conhecimento sem ação não serve de nada. E ação sem partilha não cresce. Lembre-se desta última verdade. O homem que não sabe dar prazer nunca será realmente respeitado por uma mulher, mesmo que ela jamais diga isso na sua cara. Essa é a diferença entre ser um homem comum e ser um homem inesquecível.